Eu quero, nessa oportunidade, ministrar um pouco, no santo nome de Jesus, sobre o tema Examinai as Escrituras. Irmãos, no dia a dia, nós estamos sempre vendo coisas, nós estamos sempre observando as coisas, nós estamos examinando se isso é mesmo assim. E o próprio Senhor Jesus Cristo foi quem disse essa palavra: examinai as Escrituras. Examinar as Escrituras não é apenas você olhar o tamanho de um volume desse. E Bíblias tem as Bíblias de bolso, de palma da mão, tem as Bíblias grandes, tem Bíblias que dá aí 2 quilos ou mais. Não é isso. Examinar as Escrituras é mais do que isso que eu estou falando. E nós vamos na referência bíblica que está no Evangelho de João, no capítulo 5, o versículo 39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. E no santo nome de Jesus, eu gostaria que você permitisse que a palavra de Deus encontre um lugar no seu coração. Mesmo que os textos estão sendo projetados aqui, abra o seu coração para a palavra de Deus. Não deixe que nada absolutamente venha roubar você. Porque essa palavra, ela tem um objetivo. E como nós estamos em gratidão pelo dia da Bíblia Sagrada, nós vamos aprender hoje muitas coisas importantíssimas para a nossa vida. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, nos diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Olha a preciosidade, olha o valor disso. E são elas que de mim testificam. O Senhor Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele estava com essas palavras, ele estava desafiando os religiosos da sua época a entenderem o verdadeiro propósito das Escrituras. Nós sabemos muito bem que quando Jesus estava aqui, eles tinham o Velho Testamento. Eles tinham a lei e eles tinham os profetas e os salmos. Hoje é que nós temos o Novo Testamento, que é de Jesus para cá. Então, quando Jesus estava ministrando, Jesus fala para os religiosos: examinai as Escrituras, é um desafio. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Elas testificam de mim. Desde o Gênesis até o Malaquias e depois do livro de Mateus até o Apocalipse, elas testificam de Jesus. O Velho Testamento é a preparação para o Novo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento. E Jesus estava falando para os religiosos: examinem as Escrituras. Porque com esse exame das Escrituras, vocês encontrarão o verdadeiro sentido delas.
As Escrituras Sagradas, como nós já vimos nesse culto, elas têm o dono, o autor, o Senhor. E ela é, numa linguagem muito simples, um manual para nós de como é que nós vamos obter a vida eterna. Porque elas testificam do autor da vida eterna, que é Jesus. É precioso esse ensino. Essa frase, examinai as Escrituras, nos convida a buscar com diligência, com determinação, a buscar com um coração aberto o propósito e a mensagem de Deus. Examinai as Escrituras. Quando você pega a sua Bíblia Sagrada, o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, está dentro do crente. Amém? Então, o autor estando dentro de mim, e o livro do autor estando nas minhas mãos, já fica muito mais fácil de eu entender. Se eu desenvolvo a intimidade com o autor da Bíblia, e pelo conhecimento da Bíblia, da palavra que eu estou estudando, da letra, entra em mim a revelação da palavra. Acontece assim, quantas vezes você está lendo a Bíblia Sagrada, num texto que você já leu, ou que você já ouviu uma mensagem, ou você, pregador, já pregou a mensagem sobre aquilo, aquele assunto, e você fala assim, como é que eu nunca vi isso? É porque a revelação do Espírito Santo que está dentro da gente, ela é progressiva. A revelação nos faz, de fato, a entender as coisas eternas. Há uma luta, igreja, para que o crente não leia a Bíblia. Mesmo que se produziu e se vendeu mais de 5 bilhões de Bíblias, que se doou, uma grande parte dos crentes não conseguem ler a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela é de uma linguagem erudita, ela é uma linguagem culta, e a grande maioria dos brasileiros não gostam das aulas de português. Verdade ou mentira? Aí lá no colégio, a grande maioria não colocou o coração na aula de português. Aí ele não consegue entender, né, professora? Ele não consegue entender a pontuação, as exclamações, as interrogações, os parágrafos, os pontos e vírgulas, os pontos finais. E aí, quando ele começa a ler, ele fala, mas isso aqui eu não entendo nada. Mas qual que é a dica que eu te dou, irmão? Quanto mais você vai lendo a palavra, você vai aprendendo a ler. Uma vez, num dos ministérios que nós tivemos, uma irmã, ela era índia, descendente de índios. Ela se converteu a Jesus por causa de um trabalho de ação social que nós fizemos. E quando ela se converteu, ela vinha no culto e ela via a gente lendo, os irmãos lendo, dando a oportunidade de ler um versículo. E ela procurou a Lídia e disse, eu quero aprender a ler, para que eu possa ler a Bíblia.
E a Lídia viu nela muito boa vontade, e a Lídia começou a ensinar o A, E, I, O, U na Bíblia. E ela se dedicou, e ela foi aprendendo com os versículos, a fazer a leitura dos versículos, não apenas a memorizar. E chegou um tempo que essa irmã, ela lia perfeitamente a Bíblia Sagrada. Uai, se uma irmã lá da tribo, que se converteu, não sabia nem o A, E, I, O, U, aprendeu, e você que já passou pelas classes do colégio, e você que passa pela escola dominical, e você que sabe ler as mensagens do celular, será que você não consegue? É claro que consegue. Há uma dificuldade, mas ela é uma dificuldade passageira para aquele que diz: eu vou conseguir. A timidez, eu não consigo ler diante de público. Há um outro problema que eu creio que é um problema assim, espiritual. Você fala assim: esse ano, pastor, agora no dia de ano, você fala assim: eu vou ler a Bíblia inteira no ano que vem. Está cheio de crente fazendo esse voto. Quando chegou no final de janeiro, já perdeu a leitura, já desistiu e não leu nada. E Jesus fica olhando para você e fala assim: mas não foi você que escreveu lá no propósito que ia ler a Bíblia toda? Mas eu quero te dar uma dica: se você for um desses que vai fazer, eu vou ler o ano inteiro, você precisa ler 4 capítulos por dia. Você vai gastar aí uns 10, 15, 20 minutos por dia das suas 24 horas. Tira uns 20 minutos, no máximo, dá para você ler. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Quando chegar no dia 31 de dezembro, você vai falar assim: eu consegui ler a Bíblia toda. Amém, irmão? Amém ou não? Mas você tem que todo dia olhar para a Bíblia e ler a palavra de Deus. Eu acredito que o rei Davi, ele era um homem que tinha esse espírito, ao ponto de dizer assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então significa dizer que quanto mais da Bíblia nós conhecermos, mais libertos seremos e mais alinhada a nossa vida estará com Deus. Nós vamos errar menos. E o detalhe do versículo é: porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Aí continua: e são elas que testificam de mim. Se você quer conhecer Jesus, irmão, é pela palavra. Irmão, não basta apenas 1 ou 2 vezes por semana você vir aqui e ouvir uma mensagem dessa, que edifica a sua vida, que desperta você, porque você não sobrevive fisicamente falando com 2 ou 3 refeições na semana. Sobrevive? Você sai daqui e fala assim: essa semana eu vou fazer só 3 refeições. É assim que você faz? Claro que não, irmão. Você toma café da manhã, você almoça, aí você vai lá, toma café da tarde, você janta ou faz um lanche, qualquer coisa. Aí na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado. E tem uns que come. Não come para viver, vive para comer. Mas vamos pegar isso e trazer para a palavra. Eu preciso da palavra. Eu quero a palavra. Aí eu me lembro da história do pastor, já contei aqui.
Ele foi visitar a irmã. Aí o pastor, de propósito, não levou a Bíblia dele. Falou: eu quero que a irmã pegue a Bíblia lá para mim. A irmã foi lá, pegou a Bíblia, entregou para o pastor. O pastor abriu na casa, na visita, leu. Aí a irmã, o pastor devolveu a Bíblia. A irmã pegou os óculos, colocou dentro da Bíblia e fechou a Bíblia. Aí o pastor foi embora, essa irmã ficou: gente, eu queria ler a Bíblia, mas eu não acho meus óculos. E eu não acho meus óculos, eu não acho meus óculos. Daí o pastor perguntou: e aí, irmã, está lendo a Bíblia? Pastor, eu não estou lendo a Bíblia porque eu perdi meus óculos, não sei dos meus óculos. Aí da outra vez que o pastor foi lá, aí o pastor falou: irmã, por favor, pega a Bíblia de novo para mim. Quando o pastor abriu a Bíblia, os óculos da irmã estavam dentro da Bíblia. O que significa dizer? Nem para pegar a Bíblia para ver. Tem gente que é assim, irmão. Não pega a Bíblia. Tem uns que, se fosse assim, ó, traga sua Bíblia agora e vai ganhar R$1.000. Ele nem sabe onde está a Bíblia dele. Abra em tal lugar, não sabe. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, que está perto de ti, está no seu coração. E o que Jesus falou é verdade mesmo. Examine a Escritura, gente. Examine. Pastor, eu não sei ler. Fale para Jesus, Jesus sabe. Ele te ajuda. Não ajudou a irmã? Ele usa alguém. Eu não entendo. Então coloca as mãos nos olhos e fala assim: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu não tenho vontade. Leia sem vontade mesmo, irmão. Irmão, quanto mais nós conhecermos das Sagradas Escrituras, mais a nossa vida será abençoada. E conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade vos libertará. Alguém uma vez diz assim, ó: a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. O que você vai fazer? A Bíblia, ela te purifica e te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Quem tem uma vida de pecado não quer nem saber das coisas de Deus, não quer nem saber das coisas da Bíblia. E olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, meus amados irmãos e amigos. Aqui, nessa unidade de igreja, nós temos uma escola bíblica. É a melhor escola do mundo. Você chega aqui, você recebe uma revista, estuda a Bíblia, tira dúvidas, aprende. E o crente precisa ir na escola dominical. Você precisa estudar a palavra de Deus, irmão, para a sua vida ser uma vida melhor, uma vida mais alinhada. Aí o crente fala assim: pastor, eu estudo em casa. Então me passe o seu estudo que você está fazendo. Faça o resumo e passe para mim. Quero ver se está estudando mesmo. E o desafio é: vem para a escola dominical, gente. Vamos estudar a palavra de Deus, gente. Eu fico ali, irmãos da escola bíblica, eu fico assim intrigado, porque a gente começa a aula lá, Givanildo. Aquele relógio parece que faz assim. E aí já fica batendo na nossa porta lá, que você tem que voltar. E nós nem começamos a aula direito, entrando na Escritura. Professores da escola bíblica dominical, preparem muito bem suas aulas. Alunos da escola dominical, venham com o coração aberto, fala para Deus: me ajuda a entender essas coisas, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E o manual do homem é a Bíblia, irmão.
O nosso Deus é o nosso Criador, deixou o manual, irmão. Quando você compra lá um eletrodoméstico, você compra um veículo, qualquer coisa que for, um celular, vem lá um manual. Você compra um remédio, vem um manual chamado de bula, com uma letrona grande agora, porque foi mudada a lei, para você saber o que é aquilo. A Bíblia é o manual, e Jesus falou para as autoridades: examinem as Escrituras. E Jesus fala para você, e Jesus fala para mim hoje: examine as Escrituras. Então, meus amados irmãos, é uma busca com diligência, com o coração aberto. Se você falar para Jesus: me ajuda, Jesus, você sentar ali no seu quarto, na sua sala, onde for, lá debaixo do pé de fruta, e você falar assim: Senhor, que nenhuma distração agora, Pai, larga esse celular para lá, me fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Ele vai falar, irmão. É como diz assim: Senhor Jesus, senta aqui, vamos conversar um pouco. E nós estamos falando apenas dessa questão de examinar as Escrituras. Mas por quê? Por quê que nós vamos examinar as Escrituras? Nós vamos examinar as Escrituras porque nela nós encontramos libertação. Tem gente que se encontra comigo e fala assim: pastor, eu estou atormentado. Pastor, eu estou depressivo. Pastor, está tudo na minha vida, tudo de ponta cabeça. Por que nós vamos estudar as Escrituras? Lá em João 17:17 está escrito: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Eu vou estudar a Escritura porque é a verdade. Não é uma verdade, é a verdade. A palavra de Deus é o padrão imutável de Deus em um mundo cheio de enganos. A palavra de Deus não te engana, ela é a verdade. Para de ser enganado. Fica na palavra de Deus. Por que eu vou estudar a Escritura? Para conhecer a Deus e a sua vontade. Lá no Salmo 119:2 está escrito: felizes os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. Por que eu vou estudar a Escritura? Porque a Escritura revela o caráter de Deus, revela os planos de Deus. As Escrituras revelam o amor de Deus. É por isso que eu vou estudar a Escritura, irmão. Por que eu vou estudar a Escritura, pastor? Porque a Escritura me faz crescer espiritualmente. Você aceitou Jesus como Salvador, amém? Amém ou não, igreja? Agora você precisa crescer, irmão. Os irmãos que estão chegando na fé, aceitaram Jesus, agora tem que crescer, irmão. Você vai ficar a vida inteira só no leitinho. A mãe que está aqui, toda mãe biológica sabe, deu à luz, imediatamente aquele neném quer mamar, não é? E aquele neném mama e mama, qualquer hora ele chora e mama,
depois vai na papinha, depois vai no caldinho, daqui a pouco ele está pedindo churrasco. É ou não é? É. Mas por que que os crentes vão viver a vida inteira no leitinho? Não pode. Por que que eu vou estudar a Escritura? Para crescer. Eu tenho que crescer, gente. Então, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, está escrito. Olha isso. Toda a Escritura, se é toda mesmo, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Então a Bíblia serve para te ensinar, ela serve para te repreender, não faça isso, não faça aquilo, tá? Ela serve para te corrigir, sai desse caminho errado, pega o caminho certo. Ela serve para te instruir em justiça, porque o Deus é justo. Pode seguir. Para que o homem de Deus, a pessoa de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Os motivos são excelentes. Por que nós vamos estudar as Sagradas Escrituras? Irmão, a questão é, temos examinado as Escrituras com o desejo de conhecer mais a Deus e a sua vontade? Quando você pegar a Escritura da próxima vez para ler, fala assim: Deus, eu quero te conhecer, eu quero conhecer a tua vontade, revela para mim, Senhor. E Ele vai revelar, irmão. Então por que eu tenho que estudar a Escritura? Eu tenho que estudar as Escrituras Sagradas, meus irmãos, porque eu encontro nela a verdade que me liberta. Eu tenho que estudar a Bíblia Sagrada, porque eu quero conhecer a sua vontade. Eu quero crescer espiritualmente. Irmão, quando você ouve uma mensagem lá na internet, uma mensagem aqui na igreja, você confirma se essa mensagem é mesmo bíblica? Você só vai confirmar se ela é mesmo bíblica se você conhecer a Bíblia, irmão. Porque está cheio de religiões, está cheio de seitas, está cheio de ensinamentos com meias verdades. É por isso que você tem que conhecer a verdade para não ser enganado, irmão. Está cheio por aí, meus irmãos. Mas eu vou seguir, irmão, já para terminar. Daqui a pouquinho eu vou terminar em nome de Jesus. Então a pergunta foi: por que eu tenho que conhecer? Agora, como é que eu vou examinar as Escrituras? Eu vou examinar as Escrituras com reverência e oração. Eu vou falar para o autor: Senhor, me ajuda a entender, Senhor. A palavra de Deus, irmão, ela não deve ser tratada de qualquer forma, viu? Eu já vi jovens que usam a Bíblia Sagrada como um banquinho. Está suja a calçada, ele pega e senta em cima da palavra de Deus. Tem outros que jogam a palavra de Deus. Tem outros que até um dia trouxe a Bíblia para o culto, esqueceu aqui. Eu já avisei, quem esquecer a Bíblia aqui, eu vou doar essa Bíblia. Porque tem gente precisando de Bíblia lá. E o crente esqueceu. Tinha uma porção de Bíblias aqui na igreja, eu doei aquelas Bíblias, tá? Se foi sua, está sendo útil para alguém, porque você não usou. Minha Bíblia sumiu, né, pastor? Deixa aí para você ver. Pode um dia acontecer, mas está certo a Bíblia ficar um mês na igreja. Está igual a Bíblia da irmã do óculos. 1 ano na igreja, eu esperei, irmão.
eu esperei e não aparecer dono dessas Bíblias. Peguei essa Bíblia e entreguei tudinho para quem precisava. Quem ganhou ficou feliz da vida, tá? Mas examine, irmão. Lá no Salmo 119, 18, está escrito assim, ó. Olha isso. Abre tu os meus olhos. É uma oração. Fale com Jesus. Abre os meus olhos espirituais, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Se você pedir, irmão, Deus te dá. Fale para Jesus, abre os meus olhos para eu ver. Irmão, eu vou buscar com reverência e oração. Abre os meus olhos, Deus. Eu vou buscar com diligência e constância. Não é só hoje que o pastor está pregando sobre isso. Não. Lá em Atos 17, 11, olha o que está escrito. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, vieram num culto, o pregador pregou, receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram mesmo assim. Aquele sermão lá que o irmão pregou, que o pastor pregou, que o pastor ungidão da internet pregou, é mesmo assim? Primeiro que no nosso caso aqui está muito fácil, né? Você pode, depois do culto, entrar na rede social e assistir essa mensagem todinha de novo. Durante a semana você pode entrar lá e assistir todinha essa mensagem de novo. E lá no seu quarto de oração, você pode pegar uma caderneta e pode marcar todinha essas referências aqui. Olha o crescimento. Então, o povo de Bereia era um povo mais excelente do que os de Tessalônica. Porque os de Bereia, eles examinavam, mas isso aqui que foi pregado é assim mesmo? Então, isso que foi pregado precisa ser ruminado, precisa ser revisto. Amém, meus irmãos? Estão entendendo ou não? É isso que precisa acontecer, irmão. Lembra que o pastor falou que ninguém sobrevive com 3 refeições? Eles chegavam em casa e eles iam rever a mensagem que foi pregada. Mas e se eu chego hoje no culto e falo assim, quem se lembra do sermão de domingo passado? Quem se lembra? Aí você fala assim, mas será que teve sermão? Onde que eu estava domingo passado? O que estava acontecendo nessa igreja domingo passado? Quem foi que pregou nesse púlpito domingo passado? Aí você fala assim, mas quem esteve domingo passado aqui foi o pastor Wellington. Estava acontecendo o aniversário da igreja. Lembram disso? Começou a clarear. Então você começa a ligar os fatos. E no domingo atrasado? E no outro domingo? Ah, pastor, aí o pastor está querendo pedir demais. Mas se eu chegar aqui domingo que vem e falar assim, irmão, sobre o que foi pregado domingo passado? Domingo passado era dia do quê? Ah, dia da Bíblia. Aí você fez uma ponte. Começa a fazer essa ponte. Você acha que os irmãos de Bereia não faziam esse tipo de coisa? Eu acredito que sim. Bom, quem pregou para nós foi o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo pregou sobre isso, sobre isso, sobre isso. Mas nós vamos olhar se essas coisas são mesmo assim. Não é pecado olhar não, irmão. Porque quando você olha, pode ter verdades que nem foram mencionadas aqui, que te faz crescer. Pode ter verdades que você não entendeu e que o pregador pode clarear para você, irmão. Está entendendo como que as coisas funcionam? Mas você fala assim, nada, eu não quero saber disso não. Eu não vejo a hora de terminar esse culto, porque eu tenho que ir embora. Como se você fosse dormir 9 horas. Quem que vai dormir 9 horas? Quem tinha que dormir 9 horas são os bebês, já dormiram, irmão. Você vai para casa, você vai lanchar, você vai
ou jantar, você vai depois ver alguma notícia ou ver alguma coisa. É assim ou não? Então para de dizer que 9 horas você tem que sair correndo. Mas vamos voltar aqui. Os bereanos eram assim, analisavam as coisas. Então, irmão, quando nós lemos regularmente e estudamos profundamente, quando buscamos o contexto histórico e espiritual, nós estamos examinando a Escritura. Veja o poder da nossa religião. Todo domingo o crente vem aqui, amém? Todo domingo o crente recebe uma mensagem. Nem toda mensagem que o crente recebe é como se fosse um churrasco. Tem dia que a mensagem é muito forte, tem dia que a mensagem é um miojo. Mas recebeu a mensagem. Você come comida forte todo dia? Você come churrasco todo dia? Não tem dia que você só frita um ovo lá? Ou é só lá em casa que faz isso? Mas o detalhe é que a comida que nós recebemos, vindo da parte de Deus, nos sustenta para aquilo que nós precisamos de sustento. E seja o pastor, ou qualquer um dos pregadores em treinamento, nós precisamos estar alinhados com o dono da palavra para transmitir a palavra dele. É uma responsabilidade muito grande para quem prega. Mas é uma luta espiritual para essa mensagem entrar no seu coração. Então, como examinar com reverência e oração, com diligência e constância, todo dia, igual o bereano, amém? Com o coração aberto. Tiago 1:22. Passa, por favor. Diz lá, coração aberto, né? E sede cumpridores da palavra. A palavra de Deus falou que é para você fazer isso e aquilo. Ela te corrigiu nisso e naquilo. Ela te edificou nisso e naquilo. Ela te edificou. Ela te abriu novas portas. Ó, sede cumpridores da palavra. Cumpridores da palavra. E não apenas ouvintes. É a ordem de Deus, irmão. Enganando-vos a vós mesmos. O que é só ouvinte, ele engana a si mesmo. Daí a Bíblia vai e diz assim: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Porque o ouvinte nem sempre deixa a mensagem entrar lá dentro do seu coração. Ouvinte, ele deixa entrar. Aquele que escuta, escutou aqui e acabou. É por isso que a grande maioria não lembra da palavra que Deus falou. Uai, mas se o crente não lembra da palavra que Deus falou para a igreja dele, que é a noiva dele no domingo passado, você então se lembra da mensagem que você leu hoje na Bíblia? Qual é o texto bíblico que você leu hoje? Sabe o que a grande maioria de nós fazemos? Nós recebemos um monte de versículos prontos do celular, a gente recebe, lê ali rapidamente, ou nem lê, e já posta para um monte de grupo, um monte de coisa. Mas você viu o sentido daquilo? Qual que é o texto que Deus te deu? Deus te deu hoje, você buscou hoje. Esse que é o detalhe. Você ser um papagaio repetidor de coisa é uma coisa. Você ir na fonte, a fonte está aí. E você fala: Deus, fale comigo, Deus. Confirma no meu coração. Deus, me dê a graça de entender essas coisas. É diferente, irmão. É diferente. Então, queridos irmãos, e sede cumpridores da palavra. Se a igreja cumprir a palavra, ela vai ser edificada, ela vai crescer, ela vai desenvolver e estará pronta para a hora que tocar a trombeta, ela vai subir daqui. Sabe por que vai ficar um tantão de crente para trás? É porque não acreditaram na palavra.
Exemplo, olha aqui para o pastor. Jesus chamou 12, amém ou não? Lembram disso? Chamou os seus 12. Trabalhou com eles aproximadamente 3 anos, foi ou não? Ensinou, deu palestra, eles ajudaram a fazer milagre, andaram por sobre o mar, um monte de coisa, tudo aquilo. E muitas outras que a Bíblia diz que nem foram registradas. Aí, Jesus está terminando um ministério, vem um deles e fala assim: mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala: rapaz, Felipe, eu não estou te entendendo, Felipe. Você não sabe que quem vê a mim vê o Pai? E que negócio é esse que você quer que eu mostre o Pai? Aí Jesus fala assim para ele: rapaz, se você não acredita em mim, pelo tantão de obras que você me viu fazer, você não acredita em mim, acredita pelas obras que eu fiz então. Você sabia que tem um tantão de crente na igreja que não acredita em Jesus? Piora. Tem crente na igreja que se pudesse vender Jesus, venderia de novo. Entre os 12, não tinha um lá que vendeu Jesus? Teve ou não? Não teve, irmão. 30 moedas de prata. Está indo no ministério, tudo bem, Jesus ensinando e tal. Aí Jesus começa a falar assim: é necessário que o Filho do Homem morra, seja levantado, mas ressuscite. Aí o irmão, voado, deve ter vindo na cabeça dele assim: ué, mas como é que eu fico? Eu estou seguindo esse homem, eu estou caminhando com esse homem, e como é que eu fico? Agora ele está falando que vai morrer? Bom, já que ele vai morrer, então vamos facilitar a vida dele. O diabo entrou nisso, e ele foi lá e vendeu Jesus pelas 30 moedas de prata. Tem gente assim, irmão, pronto para negociar a palavra de Deus. Tem um que duvida, eu só acredito vendo. Tem outro que não acredita também que Jesus é o Deus. Tem outro que vende Jesus. Sabe por que tudo isso? É porque há uma cegueira espiritual, crente. Mas se você falar para Jesus: desvenda os meus olhos, você vai começar a ser um crente diferente, irmão. A bênção vai chegar na sua vida, irmão. E você vai falar assim: mas gente, como é que eu não vi isso aqui antes? E você vai ver. Lembra daquele um chamado Paulo de Tarso, que é o mesmo Saulo? Em nome da lei, ele pegava a carta da polícia, do fórum, para matar crente. Mas um dia que ele trombou com Jesus lá na estrada de Damasco, Atos 9, que o irmão Ananias foi lá e orou por ele, diz a Bíblia que caíram dos seus olhos como que escamas. Caíram escamas. E agora ele passa 3 dias de jejum, coisa que foi maravilhosa lá, que Jesus tinha descido na terra, você sabe disso. E depois foi o apóstolo. Escreveu 13 cartas da palavra de Deus, está aqui. Sabe o que a gente está precisando, nesse dia da Bíblia? É de falar essa conversa com Jesus. Jesus, tira dos meus olhos todas as escamas. Se você falar, Jesus vai tirar. E você vai começar a olhar para a Bíblia Sagrada de uma forma diferente. A palavra de Deus vai sair da letra, vai entrar dentro de você e vai fazer toda a diferença, vai te alinhar no projeto de Deus. E Deus está falando: gente, parem de ser apenas ouvintes, parem de se enganar a si mesmos. Tem gente que vive enganado, irmão. Sabe quem é que vive enganado? É aquele que não consegue permanecer no caminho. Mas ele estava tão firme na igreja, tão firme no propósito, daqui a pouco qualquer ventinho tirou o irmão. Qualquer coisinha tirou o irmão.
eu não gostei. Muita gente também não gostava do ministério de Jesus. Mas a palavra diz assim, ó, que legal. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. A palavra diz assim, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós recebemos essa palavra hoje de ânimo. Essa palavra para nós tomarmos uma nova posição, é porque Deus, irmãos, está querendo gente que viva a palavra, que coma a palavra, que examine a palavra. Aí Jesus foi e diz assim, ó, nem só de pão, quem completa? Nem só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É a Bíblia Sagrada. Não é legal demais? Eu não posso viver sem a palavra. Nem um dia. Não é porque eu tenho que preparar sermão para pregar aqui não, irmão. Eu preciso da palavra de Deus na minha vida, para eu viver uma vida mais santa. E mesmo assim, ainda eu piso na bola, irmão. Mesmo assim, a carne que está em mim, que não vai herdar as coisas espirituais, a carne quer dominar, irmão. Então eu tenho que ficar trazendo cativo meu pensamento a Cristo. A minha carne gosta das coisas da carne, gosta das coisas daqui. Mas quem tem que mandar é as coisas do Espírito. Então, meus irmãos, que o nosso Deus nos dê a graça para que nós possamos examinar com reverência e oração, com diligência e constância, e com o coração aberto e humilde. Eu quero cumprir a palavra de Deus. Estabeleça um plano de leitura, irmão. Todo dia, irmão. Um estudo diário das Escrituras. E priorize uma meditação. Então, irmãos, eu vou terminar. Eu já falei que ia terminar e não terminei nada. E eu não consegui terminar a mensagem, mas outro dia eu vou terminar nesse assunto. Aí a Milka fala assim, pai, faz um culto para o pai terminar todas as mensagens que ele ia terminar e nunca terminou. Mas eu sei que até aqui Deus falou com a gente. Amém? Então nós vamos fazer um ato profético agora, no santo nome de Jesus. Se você, crente, começa a ler e dá sono, começou a ler, foi roubado pela distração, começou a ler, embaraçou as vistas, né? Vai lá e faz exame de vista, viu? Começou a ler e já percebeu, isso aqui não está com nada não. Eu vou ler Bíblia não, porque tudo é genealogia. Cuidado, não é tudo genealogia não. Se você tem alguma dificuldade, eu creio que Jesus vai arrancar esse negócio de você agora. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Eu vou orar, você vai orar comigo. Jesus vai te limpar dessa coisa. Amém? Ah, pastor, mas eu consigo entender tudinho que eu ouço, o que eu leio. Glória a Deus, continue no caminho. Então nós vamos fazer um ato profético, no santo nome de Jesus. Vou te convidar a ficar em pé. Isso é para quem quiser, tá, irmão? Para quem crê. Você de casa também, já ficou comigo até agora? Glória a Deus. Se você acredita que Deus tira as escamas dos olhos, como retirou as de Saulo, então eu vou pedir, quem usa óculos agora, tira os óculos. Estou orando pela sua... Você pode até ser curado fisicamente, seria uma glória, né? Mas eu estou orando no sentido de Deus te abrir a visão espiritual. Amém? Então eu vou fazer do jeito que Deus está me dando uma direção. Pega a sua mão direita e coloca sobre os seus olhos. É a sua própria mão mesmo, tá? Aí você
fale com Jesus assim: Senhor, pode ser você e Jesus, não precisa nem ser alto. Fale com ele assim: Senhor, assim como o Senhor usou as mãos de Ananias para que, por meio da imposição das mãos, o Saulo fosse liberto em sua visão espiritual, limpa agora os meus olhos espirituais, retira todas as escamas, Senhor, todas as dificuldades que eu vejo, que eu tenho, arranca isso de mim agora, Senhor, para que eu possa ver com clareza as maravilhas da tua lei. E eu quero te agradecer, Senhor, porque eu creio que o Senhor está limpando a minha visão espiritual agora. Irmão, nesse mesmo ato profético, coloque as mãos no seu ouvido e fala assim, ó: Senhor Jesus, limpa os meus ouvidos espirituais, para que eu possa ouvir a tua doce voz. Também, irmão, coloca suas mãos, seus dedos no seu nariz e fala assim: Senhor, limpe as minhas narinas espirituais, para que eu possa sentir o cheiro suave de Cristo. E coloque as mãos na sua boca e diz assim: Senhor, purifica os meus lábios, assim como o Senhor purificou os lábios de Isaías, para que eu possa falar das grandezas de Deus. Coloca a mão na sua testa e fala assim: Senhor, purifica o meu consciente, o meu inconsciente. Senhor, que a partir desse momento eu possa experimentar o novo do Senhor na minha vida. Eu quero te agradecer, porque o Senhor está me libertando nessa noite, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Amém? Pode olhar agora para mim. Quem tiver que colocar o óculos, coloque. Creia. Tudo é possível ao que crê. Se você crer, você verá Deus agindo na sua vida. E vai ser diferente a partir de hoje. Amém? Vamos encerrar. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho, as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, irmãos. Que durante essa semana, essa palavra de Deus encontre um lugar no coração de cada um de vocês, e que essa palavra faça toda a diferença na vida dos meus amados irmãos. Que o Senhor nos dê uma boa semana, diante dos compromissos que nós temos, familiares, espirituais, e que nós possamos viver com alegria na tua presença, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Deus te abençoe e te guarde.